O avião cortava o céu noturno, iluminado por relâmpagos distantes. O som das turbinas misturava-se a um choro insistente, e o bebê Theo, filho do bilionário Eduardo Moretti, não parava de gritar havia quase uma hora. Na primeira classe, o desconforto era visível. Passageiros trocavam olhares impacientes, enquanto Marina, a esposa de Eduardo, tentava balançar o bebê com mãos trêmulas. Eduardo, acostumado a controlar tudo, sentia-se impotente. Chamou a aeromoça, pediu água, leite morno, até sugeriu um médico a bordo. Mas nada adiantava. Theo chorava com uma força que parecia vir da alma. Marina desviava o olhar, tentando esconder as lágrimas. Havia algo no choro do filho que a feria mais do que o barulho. Enquanto isso, na classe econômica, Ravi, um garoto de 13 anos, olhava pela janela. Vinha de uma tentativa frustrada de adoção no Brasil. A mulher que prometera levá-lo para casa o havia deixado no aeroporto com uma mala e um bilhete de desculpas. Agora, ele voltava sozinho para o orfanato em Lisboa. Trazia no peito uma tristeza silenciosa, o tipo de dor que não faz barulho, o oposto do bebê que gritava a poucos metros dali. Mas, aos poucos, algo estranho chamou sua atenção. Mesmo com o som abafado das turbinas, o choro do bebê parecia diferente. Não era fome, nem birra. Era medo. Um medo puro e profundo, que Ravi reconheceu imediatamente, e o mesmo medo que sentiu quando foi abandonado pela primeira vez. Ele fechou os olhos e escutou com atenção. O ritmo do choro, os soluços curtos, o desespero. Era como se o pequeno Theo estivesse pedindo ajuda de um jeito que ninguém conseguia entender. E, naquele momento, entre centenas de metros acima do oceano, o destino começou a tecer os fios invisíveis que ligariam o garoto pobre e o bebê do bilionário, em dois corações diferentes, mas feridos pelo mesmo vazio. Eduardo Moretti passava a mão pelos cabelos, já sem paciência. O choro de Theo atravessava o avião como uma sirene incontrolável. As aeromoças faziam o possível e uma delas trouxe uma mamadeira morna, outra tentou brincar com o bebê usando um ursinho de pelúcia de luxo. Nada funcionava. Theo chorava mais forte, o rostinho vermelho, os punhos fechados, como se o ar dentro da cabine fosse pesado demais para ele. Marina, exausta, olhava para o marido com um misto de culpa e desespero. Eduardo, ele não para, e sussurrou, a voz embargada. Eu sei. Respondeu ele, em tom mais alto do que pretendia. Já tentamos tudo. O bebê soluçava sem ritmo, como se cada respiração fosse uma luta. Os passageiros trocavam olhares irritados. Um senhor de terno, sentado duas fileiras atrás, levantou-se e gritou para a aeromoça. Faça esse bebê calar a boca. Estamos em um voo de longa duração, isso é insuportável. Um murmúrio de concordância percorreu a cabine. Marina abaixou o rosto, envergonhada. Eduardo sentiu o sangue ferver, mas antes que pudesse responder, a aeromoça interveio, pedindo calma. O clima ficou pesado, denso, como se o ar rareasse dentro do avião. Na classe econômica, Ravi observava tudo em silêncio. O som do choro chegava até ele, distante, abafado, mas suficiente para tocar algo dentro de si. Ele sabia o que era aquele som. Não era apenas incômodo. Era um pedido. Ravi encostou a testa na janela e fechou os olhos. Lembrou-se da noite em que também chorou assim, quando percebeu que ninguém voltaria para buscá-lo no abrigo. Era o mesmo tipo de desespero e o medo de estar completamente sozinho. Quando abriu os olhos, o garoto teve certeza. Aquele bebê não chorava de fome, nem de sono. Chorava de medo. E, de algum modo que ele ainda não entendia, parecia estar chamando por ele.
O avião começou a tremer de repente. As luzes piscaram, e um aviso soou pela cabine: senhores passageiros, apertem os cintos. Estamos passando por uma área de turbulência. As janelas vibraram, copos caíram das bandejas, e o ar dentro do avião pareceu ficar mais pesado. O pequeno Theo soltou um grito agudo e desesperado. O choro, que antes era constante, agora se transformava em puro pânico. Marina o segurava com força, tentando protegê-lo, mas suas próprias mãos tremiam. Lágrimas desciam por seu rosto enquanto ela murmurava o nome do filho, pedindo a Deus que tudo parasse. Eduardo, tenso, apertava o cinto e olhava em volta, irritado, impotente. Marina, faz ele parar. Disse em desespero, mas a voz saiu mais como um grito do que um pedido. O bebê se debatia, os soluços se misturando com o barulho das turbinas e os murmúrios assustados dos passageiros. Na classe econômica, Ravi sentiu o corpo estremecer com o balanço do avião, mas algo dentro dele era mais forte do que o medo. O choro de Theo soava como uma lâmina cortando sua alma. Sem pensar, ele desatou o cinto e levantou-se. A aeromoça tentou impedi-lo, gritando que voltasse ao assento, mas o garoto correu pelo corredor estreito, tropeçando em malas e braços estendidos. As pessoas se viraram, espantadas. O menino parou diante da divisória da primeira classe, onde Marina e Eduardo olhavam confusos. Ravi estendeu a mão. Deixe-o ajudar, por favor. Sua voz era calma, firme, quase madura. Antes que alguém pudesse reagir, ele tocou a pequena mão do bebê. E então, o impossível aconteceu. Theo parou. O choro cessou como se o tempo tivesse parado junto. O avião mergulhou num silêncio profundo, quase sagrado. Até o barulho das turbinas parecia distante. Marina ficou imóvel, encarando o garoto. Eduardo não conseguia respirar direito. Todos olhavam, atônitos, para aquele menino pobre que, com um simples toque, fizera o que ninguém, e nem o dinheiro, nem a ciência, nem o poder, conseguiu fazer. O silêncio dentro do avião parecia impossível. Nenhum passageiro ousava falar. O bebê Theo, que minutos antes gritava de desespero, agora repousava tranquilo nos braços de Ravi, respirando devagar, com os olhos semicerrados. Marina, ainda tremendo, observava o garoto como se tivesse visto um milagre. Eduardo, perplexo, levantou-se de súbito. Seu rosto estava vermelho, dividido entre raiva e confusão. O que você fez com o meu filho? Perguntou, a voz dura, autoritária, tentando esconder o medo. Ravi, assustado, engoliu em seco, mas manteve a calma. Olhou para o homem com olhos sinceros, quase tristes, e respondeu num tom suave. Eu só toquei nele. Ele não está doente. Ele está com medo e não sozinho. A frase pairou no ar como uma verdade que ninguém conseguia explicar. Marina cobriu a boca com as mãos, e as lágrimas começaram a escorrer, silenciosas. Ela olhou para o marido, e pela primeira vez em muito tempo, algo dentro dela pareceu se quebrar. Eduardo recuou um passo, incapaz de dizer qualquer coisa. O bebê dormia sereno, o rostinho tranquilo, apoiado contra o peito de Ravi. O contraste era tão intenso que os passageiros ao redor ficaram sem reação. Um homem no corredor, curioso, pegou o celular e começou a gravar discretamente. A aeromoça, ainda sem entender o que estava acontecendo, pediu ao garoto que voltasse para o assento. Ravi assentiu, devolveu Theo a Marina com cuidado e caminhou de volta pela cabine, sentindo todos os olhares o seguirem. Minutos depois, o avião retomou a estabilidade. Marina continuava abraçada ao bebê, que dormia profundamente. Eduardo olhava para o vazio,
a mente cheia de perguntas que não sabia formular. Quando a aeronave pousou em Lisboa, o vídeo do menino que fez o bebê do bilionário parar de chorar já circulava pelas redes sociais. Em poucas horas, o mundo inteiro comentaria sobre aquele momento inexplicável, e ninguém imaginava o quanto aquela conexão estava apenas começando. O avião pousou suavemente na pista de Lisboa, mas o clima dentro da aeronave ainda era tenso, carregado de algo que ninguém sabia definir. Assim que as portas se abriram, uma rajada de ar fresco entrou, trazendo junto um murmúrio crescente do lado de fora. A notícia já havia se espalhado. Câmeras e microfones aguardavam o desembarque do bilionário Eduardo Moretti e sua família. Jornalistas se empurravam, tentando captar a imagem do menino misterioso que acalmara o bebê. O vídeo viralizara durante o voo, atingindo milhões de visualizações. Eduardo desceu primeiro, com o semblante firme, embora o olhar denunciasse confusão. Marina vinha atrás, segurando Theo, que dormia tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Os flashes disparavam sem parar. Senhor Moretti! Quem é o garoto que acalmou seu filho? Gritou uma repórter. Foi algum milagre? Perguntou outra, empurrando o microfone em sua direção. Eduardo tentou ignorar, apressando o passo. Ele olhou para os lados, procurando discretamente o menino. Ravi deveria estar logo atrás, mas não estava. O garoto havia desaparecido. Marina parou, girando o corpo, os olhos varrendo a multidão. Eduardo, cadê ele? Perguntou, a voz trêmula. Deve ter saído antes, respondeu o marido, seco, tentando encerrar o assunto. A gente precisa encontrá-lo, insistiu ela. Ele fez o que ninguém conseguiu. Você viu? Theo só dormiu porque ele estava ali. Eduardo suspirou, o peso da exposição começando a incomodá-lo. Marina, ele é só um menino. Deve ter ido para casa. Mas no fundo, ele mesmo não acreditava nas próprias palavras. Theo, em seu colo, se mexeu e abriu os olhos. Por um instante, encarou o pai com um olhar profundo, inocente, quase humano demais. Eduardo sentiu algo inexplicável, e uma espécie de culpa, um chamado silencioso. Enquanto a imprensa gritava perguntas, ele olhou novamente para o terminal, como se procurasse uma sombra entre a multidão. E então, pela primeira vez, cedeu. Está bem. Vamos achá-lo. Marina apertou o bebê contra o peito, e ambos seguiram apressados, enquanto o mundo inteiro queria respostas, e o garoto que ninguém conhecia já estava longe, desaparecendo entre os rostos anônimos do aeroporto. A notícia do menino do avião dominava as manchetes. Canais de televisão repetiam o vídeo em loop, o momento em que um garoto desconhecido, de roupa simples, fazia o bebê do bilionário Eduardo Moretti parar de chorar com apenas um toque. Enquanto o público se encantava, uma jornalista observava o caso com um olhar diferente. Clara Nogueira, repórter investigativo experiente, sentia que havia algo além da coincidência. Um garoto que acalma um bebê de um bilionário, e ninguém sabe de onde veio, murmurou para si mesma, diante de seu computador. Decidida, começou a procurar por pistas. Ela entrou em contato com companhias aéreas, cruzou listas de passageiros, e finalmente, encontrou o nome em Ravi Oliveira, 13 anos, órfão, residente de um abrigo público em Lisboa. Um detalhe chamou sua atenção, o menino havia nascido em uma clínica beneficente chamada Casa de Luz. Clara reconheceu o nome. Era uma das instituições criadas e financiadas anos atrás por uma fundação de Eduardo Moretti. Ela folheou relatórios antigos, documentos digitalizados, notícias esquecidas.
Lá estava a prova: o projeto social havia sido encerrado após a morte misteriosa de uma funcionária chamada Ana Oliveira, mãe solteira, que desapareceu pouco depois do nascimento do filho. Clara sentiu o coração acelerar. Seria possível que Ravi fosse, e mais do que um estranho? Enquanto isso, Marina assistia às notícias na mansão silenciosa dos Moretti, com Theo adormecido em seu colo. Cada nova reportagem sobre o garoto parecia mexer mais fundo com ela. O bebê, desde aquele voo, dormia tranquilo apenas quando ouvia a música que Ravi cantarolou naquele momento improvável. Eduardo, você nunca ouviu falar dessa clínica? Perguntou Marina, hesitante. Ele desviou o olhar. Eu financiei centenas de projetos, Marina. Não lembro de todos. Mas o tom na voz dele não convenceu. Marina o observou em silêncio. Algo na expressão de Eduardo e um medo contido, um passado que ele não queria revisitar, e dizia tudo. E, pela primeira vez, ela teve certeza, entre aquele garoto órfão e seu bebê havia um laço que o dinheiro, nem o tempo, conseguiriam apagar. Eduardo passou a noite inteira acordado. O rosto de Ravi não saía de sua mente, nos olhos escuros, o jeito calmo, o toque que fez Theo parar de chorar. A lembrança se misturava a uma sensação incômoda, como se o tempo puxasse de volta para algo que ele tentava esquecer há anos. Na manhã seguinte, ele ligou para um antigo assistente e ordenou, com voz fria: quero informações completas sobre o garoto. Onde nasceu, quem eram os pais, tudo. E faça isso com discrição. Em poucos dias, os relatórios chegaram. Eduardo leu cada página com o coração acelerado. O nome da mãe, Ana Oliveira, e fez o chão sumir sob seus pés. Era impossível esquecer. Ana fora uma jovem funcionária de sua empresa, doce, reservada, que desaparecera misteriosamente pouco depois de um projeto social em uma clínica beneficente. Ele se lembrava vagamente da comoção, mas nunca soubera o que realmente acontecerá. Agora, o passado batia à porta. Dominado pela dúvida, Eduardo mandou coletar uma amostra de DNA do menino, em segredo, usando os contatos que ainda possuía em Portugal. O exame foi processado em uma clínica privada, longe de qualquer curiosidade da imprensa. Quando o envelope chegou, ele o segurou por longos minutos antes de abrir. As mãos tremiam. Dentro, uma única linha. Compatibilidade genética confirmada, 99,8%. O mundo pareceu girar. Ravi era seu filho. Eduardo caiu na cadeira, sem fôlego. Lembrou-se de Ana, da última conversa, das promessas não cumpridas, e do silêncio que veio depois. Marina entrou na sala nesse momento, preocupada. O que aconteceu? Você está pálido. Ele hesitou, os olhos marejados. Marina, o garoto, e o Ravi, e ele é meu filho. O silêncio que se seguiu foi insuportável. Marina levou a mão à boca, recuando. Uma parte dela queria gritar, outra compreendia a dor do marido. O bebê chorou no berço, e o som ecoou pela casa como um lembrete cruel, e havia duas crianças ligadas pelo mesmo sangue, e um segredo prestes a destruir tudo o que restava de paz naquela família. O vento frio de Lisboa cortava o rosto de Ravi enquanto ele corria pelas ruas estreitas de Alfama, as lágrimas se misturando à chuva fina que começava a cair. Nas mãos, ele ainda segurava o envelope que pegara por acaso do escritório de Eduardo Moretti, e o mesmo envelope que revelava a verdade que ele jamais imaginara. Compatibilidade genética confirmada, 99,8%. Aquelas palavras queimavam em sua mente. O bilionário que todos admiravam era seu pai. O homem que tinha tudo, e que o deixará crescer sozinho, perdido em abrigos e rejeições. Ele sabia, e todo esse tempo, e sussurrou Ravi,
a voz embargada, o coração despedaçado. Ele se escondeu em um beco, abraçando os joelhos, tentando entender o motivo de tamanha crueldade. Tudo o que viverá, e a solidão, a fome, a ausência de amor, e agora ganhava um novo peso. O silêncio de Eduardo havia sido sua condenação. Horas depois, Clara Nogueira o encontrou. A jornalista havia seguido seus passos desde que a história viralizara. Aproximou-se com cuidado, evitando assustá-lo. Ravi, eu sei o que você descobriu. Ela se ajoelhou diante dele. Eu também li o relatório. Mas você precisa ouvir o outro lado. Eduardo não sabia, ele nunca soube o que aconteceu com sua mãe. Ravi a encarou com os olhos vermelhos. Ele tem outro filho, tem tudo, e só me procurou quando o mundo inteiro estava vendo. A voz do menino tremia. Eu não quero o nome dele, nem o dinheiro. Clara suspirou. Mas Theo precisa de você. Ravi franziu a testa. O que aconteceu com ele? O bebê está doente. Febre alta, os médicos não sabem o que é. Ele não dorme, não come. Chora o tempo todo, e ela fez uma pausa. Marina disse que ele só se acalma quando ouve o seu nome. Ravi ficou em silêncio. O som da chuva parecia mais alto. Dentro dele, algo se partiu e se remendou ao mesmo tempo. Apesar de tudo, uma parte do seu coração ainda o chamava de irmão. Ele levantou-se lentamente, o olhar firme. Leve-me até ele. Eduardo passou a noite inteira acordado. O rosto de Ravi não saía de sua mente, nos olhos escuros, o jeito calmo, o toque que fez Theo parar de chorar. A lembrança se misturava a uma sensação incômoda, como se o tempo puxasse de volta para algo que ele tentava esquecer há anos. Na manhã seguinte, ele ligou para um antigo assistente e ordenou, com voz fria: quero informações completas sobre o garoto. Onde nasceu, quem eram os pais, tudo. E faça isso com discrição. Em poucos dias, os relatórios chegaram. Eduardo leu cada página com o coração acelerado. O nome da mãe, Ana Oliveira, e fez o chão sumir sob seus pés. Era impossível esquecer. Ana fora uma jovem funcionária de sua empresa, doce, reservada, que desaparecera misteriosamente pouco depois de um projeto social em uma clínica beneficente. Ele se lembrava vagamente da comoção, mas nunca soubera o que realmente acontecerá. Agora, o passado batia à porta. Dominado pela dúvida, Eduardo mandou coletar uma amostra de DNA do menino, em segredo, usando os contatos que ainda possuía em Portugal. O exame foi processado em uma clínica privada, longe de qualquer curiosidade da imprensa. Quando o envelope chegou, ele o segurou por longos minutos antes de abrir. As mãos tremiam. Dentro, uma única linha. Compatibilidade genética confirmada, 99,8%. O mundo pareceu girar. Ravi era seu filho. Eduardo caiu na cadeira, sem fôlego. Lembrou-se de Ana, da última conversa, das promessas não cumpridas, e do silêncio que veio depois. Marina entrou na sala nesse momento, preocupada. O que aconteceu? Você está pálido. Ele hesitou, os olhos marejados. Marina, o garoto, e o Ravi, e ele é meu filho. O silêncio que se seguiu foi insuportável. Marina levou a mão à boca, recuando. Uma parte dela queria gritar, outra compreendia a dor do marido. O bebê chorou no berço, e o som ecoou pela casa como um lembrete cruel, e havia duas crianças ligadas pelo mesmo sangue, e um segredo prestes a destruir tudo o que restava de paz naquela família. O vento frio de Lisboa cortava o rosto de Ravi enquanto ele corria pelas ruas estreitas de Alfama,
as lágrimas se misturando à chuva fina que começava a cair. Nas mãos, ele ainda segurava o envelope que pegara por acaso do escritório de Eduardo Moretti, e o mesmo envelope que revelava a verdade que ele jamais imaginara. Compatibilidade genética confirmada, 99,8%. Aquelas palavras queimavam em sua mente. O bilionário que todos admiravam era seu pai. O homem que tinha tudo, e que o deixará crescer sozinho, perdido em abrigos e rejeições. Ele sabia, e todo esse tempo, e sussurrou Ravi, a voz embargada, o coração despedaçado. Ele se escondeu em um beco, abraçando os joelhos, tentando entender o motivo de tamanha crueldade. Tudo o que viverá, e a solidão, a fome, a ausência de amor, e agora ganhava um novo peso. O silêncio de Eduardo havia sido sua condenação. Horas depois, Clara Nogueira o encontrou. A jornalista havia seguido seus passos desde que a história viralizara. Aproximou-se com cuidado, evitando assustá-lo. Ravi, eu sei o que você descobriu. Ela se ajoelhou diante dele. Eu também li o relatório. Mas você precisa ouvir o outro lado. Eduardo não sabia, ele nunca soube o que aconteceu com sua mãe. Ravi a encarou com os olhos vermelhos. Ele tem outro filho, tem tudo, e só me procurou quando o mundo inteiro estava vendo. A voz do menino tremia. Eu não quero o nome dele, nem o dinheiro. Clara suspirou. Mas Theo precisa de você. Ravi franziu a testa. O que aconteceu com ele? O bebê está doente. Febre alta, os médicos não sabem o que é. Ele não dorme, não come. Chora o tempo todo, e ela fez uma pausa. Marina disse que ele só se acalma quando ouve o seu nome. Ravi ficou em silêncio. O som da chuva parecia mais alto. Dentro dele, algo se partiu e se remendou ao mesmo tempo. Apesar de tudo, uma parte do seu coração ainda o chamava de irmão. Ele levantou-se lentamente, o olhar firme. Leve-me até ele.